A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a aula 2 de Angelologia e hoje vamos falar sobre a natureza geral dos anjos e os anjos como seres magníficos em poder. Vamos começar falando sobre a aparência dos anjos, né? Juízes capítulo 13, versículo 6 diz: Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Ele era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Mateus 28, versículo 3 diz: Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Billy Graham, em seu livro Anjos, os Agentes Secretos de Deus, diz que os anjos teriam a capacidade de mudar a aparência e de se transportarem como se fosse um relâmpago, né? Da suprema corte do céu para a terra e retornar numa fração de segundo. Eles não possuem corpos físicos, conquanto podem assumir formas físicas, quando Deus lhes prescreve missões especiais que envolvam, esse assumir formas físicas. Além disso, Deus não lhes deu a capacidade de se reproduzirem, portanto, eles não se casam e não se dão em casamento, conforme está em Marcos 12, 25, e a gente falou também na aula anterior. A Bíblia ela cita apenas dois nomes de anjos, Miguel e Gabriel. Vamos falar aqui sobre a categoria. Com relação aos seus ofícios, a Bíblia apresenta da seguinte maneira: anjo, arcanjo, querubim, serafim, hoste, principado, potestade, príncipe, etc. Os anjos são seres individuais e, embora sejam espíritos, eles experimentam emoções. Eles adoram ao Criador, conforme está em Salmo 148, verso 2. Eles não são oniscientes, embora tenham um conhecimento muito vasto sobre as coisas. Os anjos são inferiores a Jesus, conforme fica claro em Hebreus capítulo 1, do versículo 4 até o 14. Existem 5 representações principais de supremacia entre os anjos, tais como tronos, uma referência àqueles que estão sentados sobre eles, participando do governo divino. Domínios, aqueles que dominam determinada área celestial ou terrena. Principados, aqueles que governam reinos espirituais. Autoridades, são aqueles que estão investidos de responsabilidade imperial. E poderes, aqueles que exercem poderes sobre qualquer resistência, boa ou má. Seus nomes. Conforme a gente falou anteriormente, a Bíblia, nos seus livros canônicos, citam apenas 2 anjos por nomes, Gabriel e Miguel. Já os livros não canônicos citam outros anjos por nomes, e os associam como sendo arcanjos, que é Uriel, Rafael, Saracael, Raquel e Remuel. Lembrando que na Bíblia Sagrada os livros canônicos citam apenas 2, Gabriel e Miguel. Esses nomes que nós citamos são de livros não canônicos. Os nomes Miguel significa quem é igual a Deus, Michael no hebraico. E Gabriel no hebraico, Gavriel, significa homem de Deus. Esses nomes revelam a natureza desses anjos e os seus ofícios. Certos anjos ficaram conhecidos pelo serviço que prestaram aos homens, não denominando-os, mas ficaram conhecidos por suas ações. Por exemplo, Gênesis 18, versículo 13, 2 Samuel 24, 16, 2 Reis 19, 35 e outros textos
falam de anjos que executam juízos especiais. Daniel 4, versículo 13 e versículo 23, fala de anjos vigilantes. E Apocalipse capítulo 8 e também o capítulo 16 fala dos anjos que tocarão as trombetas e que derramarão o conteúdo das 7 taças, né? As 7 trombetas e as 7 taças. Então, anjos muitas vezes são conhecidos por suas ações, né? Tanto ações realizadas quanto ações profetizadas. Vamos aqui falar sobre sua realidade. O salmista declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. E Billy Graham declara o seguinte: não estamos sós neste mundo. Os anjos são reais, eles são enviados por Deus para proteger e auxiliar o seu povo. João Calvino declara: os anjos são os distribuidores e administradores da beneficência divina com relação a nós. Eles dão atenção à nossa segurança. A Bíblia ensina que os anjos intervêm nos assuntos das nações. Os textos estão aí na tela. Deus os utiliza com frequência a fim de exercer julgamentos sobre as nações. Eles guiam, consolam e cuidam do povo de Deus em meio ao sofrimento e perseguição. Ou seja, os anjos são seres reais. Bom, vamos aqui. Os anjos não são uma raça, porque na ressurreição nem casam e não são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, versículo 30. Os anjos não são uma raça, eles são uma companhia ou diversas companhias. Cada anjo é uma criação original. Por esta causa, não propagam a sua espécie. Eles não têm sexo, ainda que citados no sentido masculino. Porém, neste campo são neutros. Os anjos diferem dos homens tanto em relação ao casamento, quanto a várias outras necessidades humanas. Também diferem dos homens no que tange à limitação da vida. Os anjos não morrem. Os anjos não se reproduzem porque eles são seres que vivem, né, e foram criados num ambiente de vida eterna. Então, eles não necessitam reproduzir. A reprodução ela acontece por causa da morte, né, para que haja, então, a continuidade da raça. Sendo que os anjos não morrem, então não há necessidade de se reproduzirem. Bom, vamos aqui. Os anjos são seres magníficos em poder. Os anjos não são oniscientes. Os anjos são sábios e são dotados de um conhecimento muito superior ao conhecimento do homem. Porém, nunca lhes é atribuída a onisciência. Onisciência é conhecer tudo. Isso somente Deus tem. Os anjos possuem um conhecimento que os homens não têm, mas por mais que seja o seu conhecimento ampliado, grande, vasto, né? Eles não são oniscientes, eles não sabem tudo. Apenas Deus, no que diz respeito às pessoas da Santíssima Trindade, são oniscientes. Vamos ver aqui sobre sua rapidez. Daniel 9, versículo 21, parte A diz: estando eu, digo, ainda falando no coração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Os anjos passam de um local para o outro com uma rapidez inconcebível e retornam novamente como se não tivessem estado ali. Eles se movimentam dentro do campo da metafísica e vão além das leis estabelecidas pela física. Em nossas dimensões, a capacidade da rapidez angelical é comparada à rapidez de um relâmpago, conforme está em Mateus 28, 3.
300 mil quilômetros por segundo. Mas na esfera celeste são rápidos assim como a nossa imaginação consiga entender. O pensamento que deve ser destacado em relação à velocidade angelical é que sua morada é o céu, mas mesmo assim podem chegar instantaneamente para a defesa de seu Senhor, né? Isso indica velocidade, rapidez verdadeiramente inconcebível. Então vamos aqui. Seres espirituais criados, os anjos, eles são seres superiores. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Está lá em 2 de Pedro 2,11. Então os anjos são seres imortais. Isso lhes dá a condição de serem superiores aos homens, que são seres mortais. Porém, quanto à pessoa de Jesus, eles são inferiores. Em pelo menos 5 pontos, podemos observar o seguinte: os anjos são criaturas de Deus, conforme está lá em Hebreus 1:4. Os anjos, né, em razão da adoração, são inferiores a Cristo. Eles são adoradores, eles não são o objeto da adoração. Hebreus 1:6, parte B. Os anjos são ministros da salvação, enquanto que Jesus é o autor da salvação. Atos 4, versículo 12. Os anjos foram criados, enquanto que Jesus Cristo é o Criador, conforme a gente pode observar em Colossenses 1:16, Hebreus 1:7 até o 12. Os anjos são súditos, enquanto que Jesus Cristo é o Senhor, conforme está em Hebreus 2, de 5 a 9. Vamos ver aqui sobre seu poder. O texto de Salmo 103, verso 20 diz: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. O que se aplica a todas as criaturas em relação ao poder que têm, também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus. O seu poder, embora seja grande, ele é restrito. Eles não podem fazer aquelas coisas que são peculiares à Trindade: criar, agir sem os meios, ou sondar o coração humano, etc. Eles são magníficos em poder. Um só deles, em 3 dias, destruiu 70 mil soldados de Israel, conforme está em 2 Samuel, capítulo 24, a partir ali do versículo 12. Outro destruiu em uma noite 185 mil guerreiros do exército assírio, conforme está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Outro destruiu os primogênitos no Egito em uma noite, conforme está em Êxodo, capítulo 12. Anjos, eles deterão os 4 ventos do céu, conforme está profetizado em Apocalipse 7 e o versículo 1. Esvaziarão as taças dos juízos de Deus, controlarão os trovões da ira de Deus sobre as nações inquietas e angustiadas, e entre outras coisas que relatam o livro de Apocalipse e demonstram o poder dos anjos. Mas os anjos também são usados em atos poderosos para o serviço da misericórdia divina. Então, eles são poderosos para atuarem com poder, conforme ordenados por Deus. Seu louvor. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos, com referência aos anjos de Deus, rejubilavam. Jó 38 e versículo 7. Então, os anjos possuem a suprema aptidão para oferecer louvores a Deus. Isso está claro com relação aos anjos na Bíblia Sagrada. E nisso devemos imitá-los, né? A Bíblia nos mostra que os anjos louvam e adoram o Senhor e servem para nós como exemplos, né, de adoração e de serviço. Então termina aqui a nossa aula. Que Deus
abençoe tremendamente a sua vida.